Há algo que você carrega que ninguém vê quando você entra na igreja. Você sorri, responde amém, canta as músicas, mas por dentro existe um peso que não vai embora. Existe uma dor que não diminuiu com o tempo. Existe uma pergunta que você tem feito a Deus em silêncio, às vezes com lágrimas, às vezes com raiva mal disfarçada, às vezes com aquele cansaço de quem já esperou tanto que quase parou de esperar. E a pergunta é simples, mas ela pesa como pedra. Por que isso aconteceu comigo? Eu quero que você saiba que Deus não me mandou aqui para te dar uma resposta fácil. Ele não me mandou aqui para te dizer que vai ficar tudo bem em 30 dias se você semear uma oferta ou repetir uma declaração 3 vezes por dia. Ele me mandou aqui para sentar com você no meio da dor e dizer: eu sei, eu vejo, e eu tenho algo para te mostrar. Porque a Bíblia é um livro extraordinário nesse sentido. Ela não esconde a dor. Ela não faz de conta que o povo de Deus nunca sofreu injustiça, nunca chorou, nunca ficou confuso sobre o próprio chamado, nunca teve o coração partido por alguém em quem confiava. A Bíblia é honesta de um jeito que a religião raramente é. E é exatamente por isso que ela tem poder. Deixa eu começar com um personagem que você provavelmente conhece, mas talvez nunca tenha visto por esse ângulo: Jeremias. Não o Jeremias dos sermões heróicos, mas o Jeremias que escreveu Lamentações. O homem que disse: o Senhor é justo, porque eu me rebelei contra o seu mandamento. Ouvi, pois, vós todos os povos, e vede a minha dor. Isso está em Lamentações 1:18. Um profeta de Deus, cheio do Espírito, ungido para falar ao povo, pedindo que alguém olhasse para a sua dor, pedindo que alguém prestasse atenção. Isso não é fraqueza. Isso é honestidade diante de Deus. E você precisa aprender essa distinção hoje, porque talvez um dos maiores enganos que a religião te ensinou foi que sentir dor é falta de fé. Que se você ainda chora, é porque ainda não entregou de verdade. Que se você ainda se sente confuso sobre o seu propósito, é porque tem algum pecado escondido no coração. E então você começou a fingir, começou a performar uma espiritualidade que não corresponde ao que você sente por dentro. E essa divisão, essa distância entre o que você mostra e o que você sente, ela foi se tornando uma prisão silenciosa. Eu preciso dizer isso com clareza. Deus não quer a sua performance. Ele quer você, com a dor, com a confusão, com as perguntas sem resposta, com o coração partido. Ele não se assusta com o que você está sentindo. Ele já sabe. E ele está chamando você agora, não para um altar de demonstração pública, mas para uma conversa honesta. Pensa comigo. Você já sofreu uma injustiça que até hoje não foi resolvida? Alguém te fez algo que nunca pediu perdão. Alguém tomou algo seu, uma oportunidade, uma reputação, um relacionamento, e a vida seguiu em frente como se nada tivesse acontecido, enquanto você ficou parado ali com o peso daquilo. E o pior de tudo, você orou, você esperou, você perdoou na força da carne, e mesmo assim a dor ficou. Mesmo assim, a injustiça continua parecendo injustiça. Isso é real. E Deus não te pede para fingir que não é. O Salmo 73 começa assim: na verdade, Deus é bom para Israel, para os que são puros de coração. Mas quanto a mim, pouco faltou para que os meus pés se desviassem. Asaf, o autor, estava à beira do abismo espiritual, não por causa de pecado escandaloso, mas por causa de uma pergunta que não saía da cabeça. Por que os ímpios prosperam e os justos sofrem? Por que eu faço o que é certo e ainda assim pago um preço tão alto? Por que aquele que me prejudicou parece viver melhor do que eu? Você já fez essa pergunta? Você pode me responder honestamente agora, dentro do seu coração. Você já ficou em frente ao espelho e pensou que talvez valesse mais a pena não viver com tanta integridade?
Que talvez os que mentem, manipulam e pisam nos outros parecem estar se saindo muito melhor do que você? Asaf chegou lá também. Ele disse que seus pés quase escorregaram. E então ele foi ao santuário de Deus, não para uma resposta imediata, não para um milagre instantâneo, mas para entrar na presença e deixar que Deus ajustasse a perspectiva. E dentro daquele santuário, ele entendeu algo que a dor não deixava ele ver de fora. O fim das coisas não é o meio das coisas. Mas eu não quero correr para a resolução antes de honrar a dor. Porque muitas vezes a church faz isso. Corre para o mas Deus antes de sentar com você no mas por quê. E aí a cura não vem, porque o problema nunca foi realmente tocado. Você está com o coração quebrado por causa de uma injustiça que aconteceu com você. Talvez na sua família, talvez no seu trabalho, talvez dentro da própria igreja, que deveria ser o lugar mais seguro e acabou sendo o lugar onde você recebeu as feridas mais profundas. Porque tem ferida de estranho que dói, mas ferida de irmão em Cristo, ferida de pastor, ferida de líder, essa tem um veneno diferente. Ela não destrói só a carne, ela tenta destruir a fé. E talvez você esteja aqui hoje exatamente por isso. Não porque perdeu a fé em Deus, mas porque perdeu a confiança nas pessoas que diziam representar Deus. E essa distinção é importante, porque Deus não é responsável pela crueldade dos homens que usam o seu nome. Ele não te machucou. Pessoas te machucaram. E Ele viu. E Ele quer curar. Mas a cura não começa com uma declaração. Ela começa com permissão. A permissão que você precisa se dar para chegar diante de Deus exatamente como você está. Partido, confuso, cansado, ainda doendo, porque foi assim que Davi chegou, foi assim que Jeremias chegou, foi assim que Pedro chegou, depois de negar a Jesus 3 vezes à beira de uma fogueira, enquanto seu mestre era julgado. Ele não chegou com um sermão preparado. Ele chegou com vergonha, com fracasso, com o cheiro de fumaça ainda na roupa e a traição ainda fresca na boca. E Jesus não desviou o olhar. O texto de Lucas 22:61 diz que Jesus virou e olhou para Pedro. No meio do caos, no meio da própria hora mais sombria da história humana, ele parou e olhou para o homem que acabara de falhar miseravelmente. Esse olhar não era de julgamento, era de reconhecimento. Era o olhar que diz: eu sei onde você está. Eu não desisti de você. Você vai chorar muito essa noite, mas não é o fim. E eu quero que você receba esse mesmo olhar agora, porque ele está olhando para você. Com tudo o que você esconde, com tudo o que você ainda não resolveu, com todas as perguntas sem resposta, todas as feridas não curadas, toda a confusão sobre o que você ainda é depois de tudo o que aconteceu, ele está olhando e o olhar dele não te condena. O olhar dele te chama. A injustiça deixa uma marca específica na alma. Não é só dor. É uma espécie de desorientação profunda, porque quando algo injusto acontece com você, ele abala mais do que sua paz. Ele abala sua teologia. Ele força você a renegociar o que você acredita sobre Deus, sobre o mundo, sobre o que significa viver com retidão. E essa renegociação, quando não é feita à luz da palavra, pode levar a lugares muito perigosos. Existem pessoas que passaram por traições profundas e saíram de lá endurecidas. Não escolheram o endurecimento conscientemente. Ele foi acontecendo devagar, como uma casca que o coração foi construindo para não ser ferido de novo. E hoje essas pessoas sentam na igreja, participam dos cultos, servem nos ministérios, mas não conseguem mais chorar diante de Deus. Não conseguem mais ser vulneráveis com ninguém. Não conseguem mais confiar em pessoas, às vezes nem no próprio Senhor. Você se reconhece nisso? Eu preciso falar sobre José, mas não do jeito que você está acostumado a ouvir. Não vou falar sobre o sonho, não vou falar sobre o casaco de muitas cores, não vou falar sobre o final glorioso no Egito.
Eu quero falar sobre um momento específico que a maioria dos pregadores passa rápido. O momento em que José estava na prisão e o copeiro foi libertado e se esqueceu dele. Gênesis 40, 23 diz simplesmente: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes o esqueceu. 2 anos. Por 2 anos nada aconteceu. Por 2 anos, José ficou na prisão depois de ter sido traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado pela mulher de Potifar, e mesmo assim serviu fielmente onde estava. E quando finalmente surgiu uma chance de ser lembrado, de ter alguém que pudesse falar por ele, essa pessoa simplesmente esqueceu. Ele foi esquecido de novo. Como você reage quando faz tudo certo e mesmo assim é esquecido? Quando você serve com fidelidade e ninguém percebe. Quando você perdoa e a outra pessoa nem sabe que você perdoou. Quando você ora, jejua, busca a Deus e parece que o céu está em silêncio enquanto outros ao seu redor que nem estão tão comprometidos parecem ter a vida funcionando perfeitamente. O texto não registra o que José sentiu naqueles 2 anos. Ele não narra o choro, não narra a dúvida, não narra a negociação interna, mas a ausência desse registro não significa que José era super-humano. Ele era um homem que tinha sonhos desde jovem, que acreditava que Deus tinha um plano, que serviu fielmente, mesmo em condições brutais. E foi esquecido assim mesmo. E aqui está o que eu quero que você entenda. O esquecimento dos homens nunca é o esquecimento de Deus. Nunca. Deus não estava dormindo durante aqueles 2 anos. Deus não havia se esquecido do sonho que ele mesmo havia dado a José na adolescência. Cada dia naquela prisão era parte de uma preparação que José não conseguia ver por dentro, mas que ficaria evidente por fora quando o tempo de Deus chegasse. O problema é que dentro da prisão, você não enxerga o plano. Dentro da dor, você não consegue ler o roteiro. E a fé não é a capacidade de entender o roteiro. A fé é a capacidade de confiar no autor, mesmo quando a página está em branco. Mas eu preciso ir mais fundo, porque a injustiça não é só o que os outros fazem com você. Às vezes, a maior injustiça que você carrega é interna. A injustiça que você faz consigo mesmo ao carregar a culpa de coisas que não foram culpa sua. Ao se perguntar o que você fez de errado para merecer aquilo. Ao repetir para si mesmo a narrativa que o seu agressor plantou, a de que você não presta, que não é suficiente, que o seu fracasso era inevitável. Isso não é humildade. Isso é mentira vestida de humildade. Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Mas o que você faz quando a língua que mais te condenou foi a da pessoa que você mais amava? O que você faz quando as palavras que mais destruíram sua autoestima vieram do seu pai, da sua mãe, do cônjuge, do líder espiritual? Essas palavras têm um peso diferente, porque elas vieram de dentro do círculo de confiança. Elas não foram palavras de inimigos, foram palavras de pessoas que deveriam ter sido porto seguro. E essas palavras ficam. Elas ficam na maneira como você se apresenta ao mundo. Ficam na dificuldade que você tem de receber amor sem desconfiar. Ficam no modo como você se sabota quando algo bom está começando a acontecer. Porque no fundo, você ainda ouve aquela voz que diz que você não merece. Isso é o que a ferida do passado faz. Ela não fica no passado. Ela migra para o presente e começa a contaminar o futuro. E Deus sabe disso. Ele não está surpreso com a profundidade da sua ferida. Ele não está impaciente com o tempo que você está levando para sarar. Mas ele também não está disposto a deixar você construir sua identidade sobre as palavras erradas. Em João 8, quando trouxeram diante de Jesus a mulher apanhada em adultério, havia uma condenação coletiva sobre ela. Havia pedras prontas.
Havia vozes que tinham autoridade religiosa declarando o veredito sobre a vida dela. E Jesus não entrou em debate com as vozes. Ele se abaixou e escreveu na areia. O texto não diz o que ele escreveu. E depois disse algo que desarmou todos os acusadores. E quando ficaram só os dois, ele perguntou: "Ninguém te condenou?" Ela respondeu: "Ninguém, Senhor." E ele disse: "Nem eu te condeno." Eu quero que você ouça isso não como doutrina abstrata, mas como palavra viva endereçada a você agora. Aquele que tem toda a autoridade para condenar, porque ele é sem pecado, porque ele vê tudo, porque nada está escondido dele. Esse mesmo escolheu não condenar. Não porque o que foi feito não importa, não porque a dor não é real, mas porque a misericórdia não cancela a justiça, ela a transcende. E então ele disse: "Vai e não peques mais." Não como punição, como libertação, como o reconhecimento de que ela tinha uma vida à frente que não precisava ser definida pelo que estava atrás. Você tem uma vida à frente que não precisa ser definida pelo que está atrás. A injustiça que você sofreu é real. A ferida é real. Mas ela não tem direito de ser a última palavra sobre quem você é e para onde você vai. A última palavra pertence a Deus. E Deus diz: "Eu te vi. Eu vi o que fizeram com você. Eu vi quando você tentou fazer o certo e foi punido por isso. Eu vi quando você confiou e foi traído. Eu vi quando você amou e não foi amado de volta. Eu vi tudo e eu não esqueci nenhum detalhe. Existe uma confusão que é diferente de todas as outras confusões. Ela é pior do que não saber o caminho para um lugar físico. É a confusão sobre quem você é e para que você existe. É quando você acorda de manhã e não consegue responder à pergunta mais básica que uma criatura humana precisa responder: o que eu estou fazendo aqui? Talvez você chegou a um ponto da vida em que aquilo que você achava que era o seu chamado desmoronou. Pode ter sido um ministério que não cresceu como você esperava. Pode ter sido uma carreira que você construiu acreditando que era vontade de Deus e de repente se tornou um peso insuportável. Pode ter sido um casamento que você acreditou ser confirmado por Deus e que depois chegou ao fim de um jeito que você nunca imaginou. E agora você está olhando para os escombros e perguntando: eu ouvi errado? Eu fui enganado? Ou Deus simplesmente não tinha um plano para mim desde o início? Essa última pergunta é a mais perigosa. Porque ela não é uma pergunta sobre circunstâncias, ela é uma pergunta sobre a natureza de Deus. E se você a deixar sem resposta por muito tempo, ela começa a responder a si mesma com mentiras. Jeremias recebeu um chamado claro. O texto de Jeremias 1:5 é um dos mais conhecidos da Bíblia. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Chamado explícito, confirmação divina, missão clara. E mesmo assim, quando você lê o livro inteiro de Jeremias, você encontra um homem que várias vezes quis desistir, que pregou por décadas sem ver fruto visível, que foi preso, jogado em uma cisterna de lama, ridicularizado pelo povo que deveria ter ouvido sua mensagem. No capítulo 20, Jeremias atinge um nível de desespero que nos deixa desconfortáveis porque é honesto demais. Maldito seja o dia em que nasci. O dia em que minha mãe me deu à luz não seja bendito. Jeremias 20:14. Um profeta ungido, com chamado confirmado por Deus, desejando nunca ter nascido. Como isso é possível? É possível porque o chamado não protege você da dor do processo. O chamado não elimina a confusão que vem quando o caminho não se parece com o que você esperava. O chamado de Deus sobre sua vida não é uma garantia de vida fácil. É uma garantia de que Ele estará com você em toda a dificuldade do cumprimento desse chamado. E aqui está o que eu preciso perguntar diretamente a você. Você está confuso sobre o seu propósito
Porque o propósito não existe? Ou porque o propósito tem um formato diferente do que você imaginou? Essas são duas perguntas completamente diferentes, com respostas completamente diferentes. A primeira leva ao desespero. A segunda leva à rendição. E a rendição, não a resignação passiva, mas a rendição ativa e confiante ao soberano de Deus, é o portal de entrada para uma clareza que você não vai conseguir produzir sozinho. Paulo escreveu em Filipenses 1:6, e eu quero que você pare nessa frase, tendo por certo que aquele que começou boa obra em vós a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Aquele que começou, não você. Deus foi quem iniciou a obra em você. Ele não começa obras que abandona no meio. Ele não planta sonhos que não pretende regar. E a confusão que você sente hoje não é evidência de que o plano foi cancelado. Pode ser evidência de que você está no meio do plano, no capítulo em que nada ainda faz sentido, mas tudo está sendo construído. Mas preciso ser honesto com você sobre algo. Às vezes, a confusão sobre o propósito tem uma raiz que não é espiritual, é emocional. Às vezes, você está confuso sobre para onde vai, porque ainda não processou de onde veio. Porque você está tão ocupado tentando descobrir o próximo passo que nunca parou para fazer luto do que ficou para trás. Do sonho que morreu. Da versão da vida que você havia planejado e que não se tornou realidade. Do relacionamento que deveria ter durado e não durou. Da pessoa que você achava que ia contigo e que ficou no caminho. Luto não é falta de fé. Luto é o processo pelo qual a alma digere a realidade. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo. Ele não pulou direto para o milagre. Ele parou, olhou para a dor das pessoas ao seu redor e chorou junto. João 11:35 é o versículo mais curto da Bíblia em português. Jesus chorou, mas ele pode ser o mais importante para você hoje. Porque se Jesus, que sabia o final, que tinha o poder de mudar tudo em segundos, ainda assim parou para chorar diante da morte, então você não precisa se envergonhar das suas lágrimas. Você não precisa se apressar para o próximo passo antes de ter processado o passo anterior. Deus não está com pressa da maneira que você está com pressa. E sobre o propósito, deixa eu dizer algo que pode ser libertador ou desafiador, dependendo de onde você está. O propósito de Deus para você raramente é uma linha reta. Ele quase sempre é uma jornada que passa por desertos, por atalhos fechados, por voltas que parecem retrocesso, mas que são, na verdade, redirecionamento. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado ao que seria seu maior legado. 40 anos, não 40 dias, não 40 semanas, 40 anos. E durante esses 40 anos, o texto não registra qualquer sinal visível de que Deus estava operando. Moisés tocava ovelhas, era um príncipe egípcio transformado em pastor de ovelhas alheias no meio do deserto. Se você aplicasse os critérios de sucesso que o mundo cristão frequentemente usa, crescimento visível, impacto mensurável, plataforma e audiência, Moisés seria considerado um fracasso completo naquele período. Mas o fogo estava acendendo na sarça. E quando o momento chegou, chegou com uma missão tão clara que não deixava espaço para dúvida. Você pode estar na fase das ovelhas, pode estar no deserto que parece sem sentido, e Deus pode estar acendendo um fogo que você ainda não viu. Mas Ele está, Ele sempre está, porque Ele não perde tempo com nenhuma das suas estações. Ele usa tudo, inclusive e especialmente o que parece inútil. Ansiedade. Essa palavra está em todo lugar hoje, e ao mesmo tempo, dentro das igrejas evangélicas, ela ainda carrega um estigma silencioso. Você não diz que está ansioso, você diz que está passando por uma provação. Você não admite que não consegue parar de pensar. Você diz que está em oração intensa.
Você não confessa que às vezes o peso é tão grande que você não consegue nem se levantar da cama, porque isso pode soar como falta de fé, como fraqueza espiritual, como algo que não combina com quem tem o Espírito Santo morando dentro de si. E essa linguagem disfarçada cria uma prisão dentro de outra prisão. Eu preciso dizer com toda a autoridade da palavra de Deus: ansiedade não é pecado. Ansiedade persistente e não tratada pode abrir portas para o pecado, para o isolamento, para a amargura, para a desobediência gerada pelo medo, mas o sentimento em si, a angústia, o peso que aperta o peito, a mente que não desliga, isso não é sinal de que você é um cristão de segunda categoria. Elias acabara de viver um dos momentos mais poderosos registrados na Bíblia: o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Fogo desceu do céu. O povo clamou que o Senhor é Deus. Uma vitória espetacular e sobrenatural. E logo depois, não meses depois, logo depois, Elias estava debaixo de uma árvore pedindo para morrer. Em Reis 19:4. Já basta, Senhor, tira a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Como é possível? Como alguém que acabou de ver o fogo de Deus descer do céu pede para morrer? Porque o corpo tem limite, porque a mente tem limite, porque a grandeza espiritual não suspende as leis da biologia humana. Elias estava exausto, assustado, sozinho, e a combinação dessas três coisas produziu um colapso emocional que nem sequer a memória do milagre recente conseguiu prevenir. E o que Deus fez? Ele não pregou para Elias, ele não mandou uma lista de versículos sobre fé, ele não disse: como você pode estar assim depois de tudo que eu fiz? Ele mandou um anjo, e o anjo tocou Elias e disse: levanta e come, porque o caminho é demasiado longo para ti. Em Reis 19:7, levanta e come. O cuidado de Deus com Elias começou pelo físico. Comida, descanso, mais comida, mais descanso. Deus entendeu que o profeta precisava ser restaurado no corpo antes de poder ser restaurado na alma. Isso muda alguma coisa para você? Porque eu estou olhando para pessoas que estão tentando resolver um problema espiritual profundo sem cuidar do básico. Sem dormir, sem parar, sem pedir ajuda, sem permitir que alguém cuide de você. E a ansiedade vai aumentando porque você está tentando operar no limite de todas as suas reservas sem reabastecê-las. Mas vamos ao núcleo da questão. Porque a ansiedade do cristão raramente é apenas fadiga. Ela tem uma raiz mais profunda. E essa raiz chama-se controle. Ansiedade é o que acontece quando você assume a responsabilidade por resultados que nunca foram seus para controlar. É quando você toma sobre os seus ombros o peso do futuro, o peso das outras pessoas, o peso de situações que estão completamente fora da sua influência, e então se mata tentando carregá-los. Jesus disse em Mateus 6:27, qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um único côvado à sua estatura? É uma pergunta cirúrgica. Toda a sua ansiedade, cada noite perdida, cada pensamento circular, cada cenário catastrófico que você construiu na sua mente, o quanto dela mudou concretamente o resultado que você temia? O quanto dela resolveu alguma coisa? Nenhuma. A preocupação não muda o futuro, ela só destrói o presente. Mas eu não vou me contentar em te dizer para não se preocupar sem te mostrar o que fazer com o peso. Porque o problema com a pregação superficial sobre ansiedade é exatamente esse. Ela diz o que não fazer sem mostrar o que fazer. E então você sai da pregação sentindo culpa por ainda estar ansioso e nenhuma ferramenta real para trabalhar com o que está sentindo. Filipenses 4:6-7 é provavelmente o texto mais pregado sobre ansiedade. Mas eu quero que você leia ele devagar, palavra por palavra.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Paulo escreveu isso de dentro de uma prisão, não de um retiro espiritual, não de um momento de bonança e prosperidade. De dentro de 4 paredes, correntes, incerteza sobre o próprio futuro, e ele ensinou sobre paz que excede o entendimento. O que isso significa? Significa que a paz que Deus dá não é a paz que vem depois que todos os problemas se resolvem. É a paz que existe no meio dos problemas ainda não resolvidos. Uma paz que sua mente não consegue produzir e que sua mente também não consegue explicar, porque ela não é produto da sua mente. Ela é produto da presença de Deus habitando o espaço que você ocupava com preocupação. Mas perceba o processo: oração, súplica, ações de graças. Não uma repetição mecânica de palavras, uma entrega genuína. Você traz o que você carrega, coloca diante de Deus com gratidão mesmo no meio da dor. E então você solta. Não porque o problema foi resolvido, porque o peso foi transferido para quem tem capacidade de carregá-lo. Isso é o que Pedro aprendeu quando caminhou sobre as águas. Enquanto ele manteve os olhos em Jesus, o impossível estava acontecendo. Quando os olhos foram para a tempestade, para a circunstância, para o medo do que podia dar errado, ele começou a afundar. E Jesus não o deixou afundar. Ele estendeu a mão e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Essa pergunta não é acusação, é diagnóstico. Onde estava a atenção de Pedro? Na tempestade. E onde deveria estar? Em quem está acima da tempestade? Agora eu preciso falar sobre algo que muitos preferem não tocar: o coração partido por relacionamentos. Não apenas por relacionamentos românticos, embora esse seja um dos mais intensos, mas por toda a rede de relacionamentos humanos que molda quem você é: família, amizades, comunidade, ministério, porque o ser humano foi criado para conexão, e quando a conexão se rompe, especialmente quando ela se rompe de forma brutal ou inesperada, algo fundamental na identidade da pessoa é sacudido. Adão foi tirado da comunhão perfeita com Deus pelo pecado. Eva foi tirada da costela de Adão, da unidade original. E desde então, a humanidade carrega essa ferida fundamental de separação. Separação de Deus, separação uns dos outros, separação de si mesmos. E o Evangelho de Jesus Cristo é, em sua essência mais profunda, a história de Deus reconstruindo o que o pecado fragmentou. Mas isso não torna menos dolorosa a ruptura que você viveu. Talvez você amou alguém com tudo que tinha, investiu anos de vida, de oração, de esforço e cuidado, e a pessoa foi embora. Ou permaneceu fisicamente, mas foi embora de dentro. Ou você descobriu que aquilo que pensava que era amor verdadeiro era na verdade manipulação, ou dependência, ou algo que serviu a um propósito temporário para outra pessoa, mas que deixou você com as mãos vazias e o coração em pedaços. Oséia. Preciso falar sobre Oséia. Esse profeta recebeu uma das missões mais perturbadoras registradas nas Escrituras. Vai, toma uma mulher de prostituição. Oséias 1:2. Deus pediu para Oséia se casar com uma mulher que o trairia. Não como punição para Oséia, como mensagem viva para Israel. Porque Israel estava traindo a Deus da mesma forma que Gomer trairia Oséia. E através da dor pessoal de um homem real, Deus ia mostrar ao povo como era o coração de um pai que continua amando mesmo sendo continuamente traído. E o que Oséia foi chamado a fazer depois de ser traído, depois de ver sua esposa escolher outros amantes várias vezes, foi buscá-la de volta, com amor, com o preço, com a restauração. Não porque ela merecia,
Não porque o comportamento dela estava justificado, mas porque o amor de Deus não é proporcional ao mérito do amado. Eu não estou dizendo que você deve aceitar abuso em nome do amor. Isso não é o que a Escritura ensina. O próprio Deus estabeleceu limites com Israel quando o povo ultrapassou pontos de ruptura. Há situações em que o amor mais sábio é o amor que estabelece fronteiras firmes até o afastamento necessário. A Bíblia tem espaço para isso. Mas o que eu estou dizendo é que a dor do seu coração partido é compreendida por um Deus que também teve o coração partido, que também foi traído, que também foi abandonado de uma forma infinitamente mais profunda do que qualquer coisa que você viveu. Quando o próprio Filho clamou da cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27:46. A separação que Jesus viveu na cruz, a ruptura da comunhão trinitária no momento em que ele carregou o peso total do pecado humano, essa é a separação máxima. E ele a atravessou sozinho, sem que ninguém do lado humano pudesse compreender plenamente o que estava acontecendo, para que você nunca precisasse atravessar a sua separação sem ele. Você entende o que isso significa? Que Deus não observa a sua dor de longe, de uma posição de conforto impassível. Ele desceu ao centro exato da dor humana, experimentou a ruptura mais profunda possível e saiu do outro lado, ressurreto, inteiro, com as marcas ainda visíveis, mas com a vitória consumada. E as marcas são importantes, porque quando Jesus apareceu para os discípulos depois da ressurreição, ele ainda tinha as marcas dos pregos nas mãos. João 20:27. A ressurreição não apagou as feridas. Ela as transformou em evidência de vitória. E eu acredito que o mesmo processo acontece na vida de quem entrega suas feridas a Deus. Elas não desaparecem completamente, mas perdem o poder de destruir. Elas se tornam parte do testemunho. O que te quebrou pode se tornar o que te qualifica para alcançar outros que estão quebrando. Mas só se você passar pelo processo, não ignorá-lo, não abreviá-lo, não fingir que ele não existe. E o processo começa com algo que parece simples, mas é profundamente difícil. Dizer a Deus a verdade sobre o que você está sentindo, não a versão higienizada. Não o que você acha que é espiritualmente correto sentir. A verdade real, a raiva, se há raiva. A vergonha, se há vergonha. O ciúme, se há ciúme, a saudade, se há saudade, a confusão, se há confusão. Deus aguenta a sua honestidade. Na verdade, ele a prefere à sua performance. Chegamos ao momento em que tudo o que foi dito precisa convergir para uma direção, porque pregação que só diagnostica sem curar é crueldade disfarçada de profundidade. Eu não vim até aqui para te deixar mais consciente da sua dor sem te mostrar o caminho que sai dela. E o caminho começa com uma palavra que a nossa cultura, inclusive a cultura religiosa, colocou em descrédito: rendição. Não me refiro à rendição passiva, à resignação derrotista de quem desiste de lutar. Me refiro à rendição bíblica, que é a decisão ativa e corajosa de parar de ser o arquiteto do próprio destino e se posicionar como parte do projeto de Deus. É a diferença entre nadar furiosamente contra a correnteza, se cansando, afundando, lutando, e se deixar conduzir pela correnteza que Deus criou para te levar onde você precisa chegar. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Antes de qualquer batalha espiritual, antes de qualquer resistência ao diabo, vem a sujeição a Deus, porque você não pode resistir ao inimigo com eficácia se ainda está resistindo a Deus. E resistir a Deus não significa negá-lo verbalmente. Significa viver como se o seu jeito fosse melhor que o jeito dele, como se o seu calendário fosse mais sábio que o calendário dele.
como se as suas estratégias de sobrevivência emocional fossem mais eficazes do que a direção do Espírito. Eu quero fazer uma pergunta que pode incomodar, e eu peço que você a leve a sério. Em que área da sua vida você ainda está resistindo a Deus? Não resistindo conscientemente, não com palavras de rebeldia declarada, mas resistindo com a estrutura das suas escolhas, com os padrões que você mantém, com as áreas que você não deixa ele entrar. Porque a dor que você carrega, a injustiça não processada, a confusão sobre o propósito, a ansiedade que não vai embora, o coração partido por relacionamentos, toda ela tem um ponto de acesso para a cura. E esse ponto de acesso é a abertura. A disponibilidade de deixar Deus trabalhar não só nas partes onde você precisa de ajuda, mas também nas partes onde você ainda está segurando o controle. O Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Perto, não distante, não ocupado com outros. Perto, especificamente perto dos que têm o coração quebrantado. Como se a quebra em si funcionasse como um convite ao qual Deus responde pessoalmente. E isso muda a perspectiva sobre a dor. A dor não é abandono de Deus. Pode ser, paradoxalmente, o momento de maior proximidade possível com Ele. Porque quando tudo mais falha, quando todos os seus sistemas de proteção entram em colapso, quando você não tem mais recursos próprios para se sustentar, é exatamente aí que você para de fazer o que impedia a comunhão real. Você para de fingir. Você para de performar. Você chega despido de pretensões diante do único que te vê assim e te ama da mesma forma. Romanos 8:26 fala algo que para mim é um dos textos mais comoventes da Bíblia inteira. Da mesma forma, o Espírito também nos socorre na nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não tem palavras, quando a oração soa oca, porque a dor é grande demais para caber em frases. Quando você se ajoelha e só consegue chorar, ou nem isso, quando você nem consegue se ajoelhar porque o peso não deixa. O Espírito está ali, intercedendo, com gemidos que transcendem a linguagem humana, levando diante do Pai exatamente aquilo que você não tem capacidade de articular. Você não precisa ter a oração perfeita. Você não precisa aparecer diante de Deus arrumado e com o vocabulário espiritual correto. Você pode chegar exatamente como você está. E o Espírito Santo vai fazer o que você não consegue fazer. Isso não é teologia abstrata. Isso é promessa viva para o seu momento atual, para esta noite, para esta semana, para a próxima vez que o peso for grande demais e as palavras não saírem. Agora, sobre o coração partido por relacionamentos, eu quero trazer uma dimensão que frequentemente é ignorada: a questão do perdão. Não o perdão que você estende ao outro para liberar o outro, mas o perdão que você pratica para liberar a si mesmo. Efésios 4:31-32. Toda amargura, indignação, ira, gritaria e maledicência sejam banidas de entre vós, bem como toda maldade. Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos mutuamente, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. O modelo do perdão cristão não é o perdão que você consegue produzir pela força de vontade. É o perdão que flui de uma compreensão profunda de quanto você mesmo foi perdoado. Quando você realmente entende a magnitude do que foi feito por você na cruz, quando isso passa da cabeça para o coração, a escala muda. Não que o que a pessoa fez com você se torne pequeno, mas que diante da dívida que foi cancelada pela sua vida, você encontra a capacidade de não cobrar a dívida dos outros. E o perdão não é um evento, é um processo. É uma decisão que você toma, depois toma de novo, depois toma de novo, até que o hábito do perdão substitua o hábito da amargura. Chegamos ao fim.
Mas eu não quero que você saia daqui sentindo que recebeu informação. Eu quero que você saia daqui tendo tomado uma decisão, porque toda pregação verdadeira exige uma decisão. Não de você para o pregador, não de você para a congregação. Uma decisão sua diante de Deus sobre o que você vai fazer com o que ouviu. Eu vou ser direto. Você tem carregado coisas demais, por tempo demais, sozinho demais. A injustiça que você sofreu e ainda não processou, ela está te custando mais do que você imagina. Ela está moldando as suas decisões, contaminando os seus relacionamentos atuais, distorcendo a sua percepção do que é seguro e do que é amor. Você construiu muros não só para proteger, mas para se isolar. E dentro desses muros, a dor não foi contida, ela foi amplificada. A confusão sobre o seu propósito, ela não vai se resolver com mais informação, com mais cursos, com mais pregações, com mais estratégia. Ela vai se resolver com a intimidade, com voltar ao lugar de oração, não como tarefa religiosa, mas como conversa real com um pai que conhece você antes que você existisse e tem planos que transcendem a sua capacidade de planejar. A ansiedade que não vai embora, ela não vai embora com mais controle. Ela vai embora com mais entrega, com a decisão deliberada, repetida, diária e às vezes horária, de soltar o que você não pode segurar e confiar na mão que pode. E o coração partido pelos relacionamentos, esse talvez seja o mais lento de curar, e tudo bem. Deus não está com pressa da sua cura. Ele está presente no processo. Cada lágrima conta. Cada passo em direção ao perdão conta. Cada vez que você escolhe não alimentar a amargura, isso é vitória espiritual real, mesmo que ninguém veja. Ouviu o que eu disse? Mesmo que ninguém veja. Porque uma das maiores mentiras que a dor te conta é que se ninguém está vendo o seu sofrimento, se ninguém está reconhecendo o quanto você está lutando, então o sofrimento não tem valor, então a luta não conta. Mas o Deus que vê em segredo recompensa em público. O Deus que conta cada fio de cabelo da sua cabeça certamente conta cada lágrima que você derramou no escuro. Hebreus 12, 1, 2 diz: portanto, também nós, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, lancemos fora todo o impedimento e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, não para as circunstâncias, não para os que te feriram, não para as promessas não cumpridas, os sonhos adiados, os relacionamentos quebrados, para Jesus, que é o autor. Ele começou a história, e o consumador, ele vai terminá-la. Você não precisa carregar o peso de ser o autor e o editor e o consumador da sua própria narrativa. Você precisa ser o personagem que confia no autor. E para aqueles que estão pensando, tudo bem, mas eu já ouvi isso antes e a dor ainda está aqui. Eu entendo. A pregação não é varinha mágica. A palavra de Deus é semente, não spray. Ela precisa de tempo, de solo preparado, de rega constante para germinar. Mas ela germina. Ela sempre germina em terra que se deixa lavrar. Então a pergunta final, a mais importante, a única que realmente importa ao término de tudo isso. Você vai se deixar lavrar? Não pela minha pregação, não pela pressão emocional do momento, mas pela palavra viva que foi plantada agora no seu coração. Você vai sair daqui e sentar com Deus, não por obrigação religiosa, mas porque você precisa dele de verdade. Você vai parar de fingir que está bem quando não está? Você vai abrir a área que você mais protege e dizer: Senhor, entra aqui também. Eu não consigo curar isso sozinho. Eu preciso de você nesse lugar específico. Porque é exatamente para esse lugar que ele está esperando ser convidado. A cura que você precisa não virá toda de uma vez, mas ela começará quando você parar de administrar a dor e começar a entregar a dor. Há uma diferença enorme entre administrar e entregar.
Administrar significa: eu cuido disso, eu controlo a quantidade de acesso que alguém tem, eu decido quando e como processo. Entregar significa: eu solto. Eu confio que você é grande o suficiente para carregar o que eu não consigo mais. Eu escolho a vulnerabilidade da fé em vez da segurança ilusória do controle. E o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo Deus que tem poder sobre a morte, sobre o impossível, sobre o que foi declarado encerrado, esse Deus está olhando para o que você chama de morto na sua vida. O relacionamento que você acha que não tem mais salvação. O sonho que você enterrou porque parecia que Deus havia se esquecido. A versão de você que existia antes de tudo isso acontecer, a que ainda sonhava, a que ainda confiava, a que ainda acreditava que o amor era seguro. Deus pode ressuscitar o que foi enterrado, mas isso exige que você acredite antes de ver, não depois, antes. Que você confie quando ainda dói, não quando a dor acabou, quando ainda dói. Que você louve no deserto, não no oásis, no deserto. Essa é a fé que move montanhas. Não a fé que declara no altar quando a emoção está alta. A fé que persiste na segunda-feira de manhã quando nada mudou e você ainda precisa escolher confiar. E esse é o chamado que eu deixo para você hoje. Não um chamado fácil, um chamado real. Um chamado que vai custar algo, mas que vai te devolver mais do que custou, porque tudo que é entregue a Deus retorna multiplicado. Não necessariamente da forma que você planejou, mas sempre de formas que excedem o que você poderia ter imaginado. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11.